Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula, na verdade, para mais um autor dentre os nossos 10 autores catalogados para o vestibular da UEM. E nesse momento, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Mário de Andrade e a coletânea Contos Novos, né? Uma coletânea muito legal, muito gostosa, uma das mais antigas que a gente tem hoje no vestibular, tá? Se for pra gente pensar em autor e obra específica, Contos Novos é a mais antiga. Isso significa que a gente tem muitas dicas, a gente já sabe mais ou menos como que as coisas funcionam, né? Como que tem esse desenho, o que já perguntou, né? Então, as dicas elas são bem mais precisas para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, se aparecer alguma questão sobre Contos Novos do Mário de Andrade. Número 1, gente, Mário de Andrade faz parte da primeira geração modernista. Em 1922 ocorreu a Semana de Arte Moderna. Ele participou da Semana de Arte Moderna, tá? Aí juntamente com Oswald de Andrade, com Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, de Cavalcante, Vila Lobos e 50 mil outros nomes lindos e maravilhosos, né? E ele participou desse momento. Lógico que eu falei em nome de todas as pessoas envolvidas, não de todas que estavam presentes, tá? E aí ele tem todo esse contexto inicial de que a Semana de Arte Moderna estava comemorando 100 anos da independência do Brasil. Então, essa primeira geração vai trazer como característica o nacionalismo, por isso que eu tô com a camiseta do Brasil, né, gente? Pra gente lembrar minha sombra verde também. Olha só, o que é isso? O que eu não faço pra vocês lembrarem desse conteúdo, né? Agradeça, por favor, vai. Só por isso, dá um like aí. Não, se inscreve nesse canal só por causa desse meu empenho em te ajudar. Mas vamos lá. E aí, ele faz parte dessa primeira geração nacionalista, comemorando aí 100 anos de independência do Brasil e trazendo de novo características que são próprias da nossa nação. Principalmente Mário de Andrade. Ele é um dos, assim, não posso falar tudo, mas ele é um dos mais nacionais que a gente tem. O Mário de Andrade, ele gosta bastante de falar pra gente, de trazer cultura, folclore e várias coisas importantes que nós temos, né, dentro do contexto brasileiro. O Mário de Andrade escreveu Macunaíma, que foi esse contexto da pesquisa, de tudo que existia de muito bom no Brasil nesse período, e ele publicou esse romance, né, super fantástico. Ele também escreveu Pauliceia Desvairada. Por que eu tô falando sobre essas obras? A UEM adora trocar, gente, eu juro pra você, ela adora trocar as obras dos Andrades. Até porque na primeira geração a gente também tem o Oswald de Andrade. E na segunda geração a gente tem o Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade também aparece no vestibular da UEM. Então presta atenção nessas obras aí. O que dá, vale a pena você dar uma pesquisada aí no Google, né? Obras do Carlos Drummond de Andrade, do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade, para você não confundir os autores, para você não confundir as obras. Tô falando, a UEM pergunta, então vai lá que você não vai se arrepender disso depois. Bom, então já falei desse contexto, né, dele do nacionalismo, desse contexto dessa linguagem, né, muito cotidiana, esse, né, de voltar a quebrar os padrões gramaticais que a primeira geração modernista tem. E ele publicou essa obra Contos Novos, que ele gosta muito de contos, por mais que ele tenha uma publicação muito grande em poesia e romances também, né, crônicas também, ensaios ele escreveu, e ele terminou a vida dele escrevendo essa coletânea Contos Novos. Ele queria fazer uma coletânea com 12 contos, mas ele faleceu antes de terminar de escrever, então nós temos apenas 9 contos, sendo que um desses contos é incompleto, que é o Conto Nelson, que a gente não sabe que tem esse título, mas eu não sei quem que é o Nelson, e enfim, ele morreu em 45, e esse livro foi publicado em 47, então é um livro de publicação póstuma, tá, gente? É algo extremamente importante. Que mais que eu tenho que te dar de dicas desse livro? Esse livro, então, é composto por contos em primeira e em terceira pessoa. Os contos em primeira pessoa trazem pra mim o personagem Juca,
tá? E o Tempo de Camisolinha, que o nome do personagem é Carlos, mas as características do Carlos e do Juca, da família, são muito próximas, então a gente pode falar que é o mesmo personagem, tá? E o Juca, enquanto adulto, ele tem a sua amante, que é a Rose, então todos os contos em que ele é adulto, a Rose também aparece. Por que amante? Porque ele não assumiu um relacionamento com ela, e isso já foi também pergunta do vestibular. Então ele tinha um caso, a gente coloca como amante porque ele tinha um caso com a Rose, tá? Que mais que a gente tem de interessante? E aí a gente vai permear tanto o Juca pequeno, quanto o Juca adolescente, o Juca adulto, e a gente tem esses vários contos que permeiam esse perfil. Só pra eu falar aqui pra vocês, rapidinho, quais são os contos em primeira pessoa? Vestida de Preto, a gente tem Peru de Natal, Frederico Paciência e O Tempo de Camisolinha. Os outros contos, então, automaticamente são em terceira pessoa, que é O Ladrão, 1º de Maio, Atrás da Catedral do João, O Poço e o Nelson, né? Os contos em terceira pessoa também têm algo em comum. Esses contos, na verdade, essas histórias, elas se passam nesse início, né, do século XX, de 1900, do cenário de São Paulo, que era de onde o Mário de Andrade era, então ele vai colocar esse cenário pra gente. E esses personagens dos contos em terceira pessoa, eles sempre estão correndo atrás de alguma coisa, buscando alguma coisa, uma caneta que cai no poço, um cara que tá me perseguindo na rua, pega ladrão, é um ladrão que a gente tá procurando. Então todos os contos, eles trazem um perfil. Eu tô tentando saber quem que é esse personagem que tá aqui no bar, né? Então os contos, eles sempre fazem a gente procurar alguém, a gente buscar alguém, né? A gente tá em contato com alguém. Então essa também é uma linha que vai seguir a minha narrativa em terceira pessoa. Gente, vale muito a pena vocês lerem esses contos, eles são muito legais, de verdade. São contos maravilhosos e gostosos. Última dica. O conto que mais apareceu até hoje foi o 1º de Maio. Então, se acaso eu sei que a minha série não li, passei, mas se acaso você tiver vontade de ler um conto, leia o conto 1º de Maio. Não esqueça que é o único conto em que eu não tenho nome de personagens, e são números, então eles são alegóricos. É muito bacana a interpretação que tem com relação a isso. Mais uma dica pra você. Quando a gente fala em coletânea de contos, alguém gosta ou de pegar um conto específico e debruçar sobre esse conto, traz um trechinho e debruça sobre isso, ou alguém tem o costume de falar sobre a coletânea de contos, assinale a alternativa correta. E aí vai levar em consideração o conhecimento que você tem com relação aos contos. Você precisa saber a história de cada um desses contos, porque alguém adora brincar. Então, vem misturando personagens ou contando histórias que não fazem parte daqueles contos. Então vale a pena dar uma pesquisada aí no Google, né? Quem tem o meu livrinho de resumos das 10 obras da Wen, né, já sabe que eu faço um resumo e uma análise deles também. Mas, independente da situação, você tem que saber a história de uma forma geral e análise se acaso a gente for perguntar algo específico. É assim que a Wen pergunta, é assim que a Wen cobra, então já vá preparado para uma questão sobre contos desse sentido e desse jeito, tá bom? Beijinhos pra você, até o próximo vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal e se tiver alguma dúvida, me encontre nas minhas redes sociais, Andiara Maximiano no Facebook e Prof. Andiara Maximiano no Instagram. Te espero lá, tá? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.